em termos de contaminação, casos por milhão. Especialmente a Amazônia, onde tem muitos casos para pouca gente. Aqui, esse mapa é o mapa introdutório que eu fiz para preparar os 3 casos que nós vamos analisar depois, que mostra em 3 casos diferentes, em 3 escalas diferentes, em 3 regiões diferentes, as modalidades do espalhamento do vírus. Norte, Nordeste, Sul, sim. Um trabalho sobre o Sul, pelo pessoal do Observatório do Litoral, que mostrou, e aparece nesse mapa, tem um eixo dentro do Rio Grande do Sul, que mostra o espalhamento dos casos ao longo de uma BR, ou seja, o vírus viaja de ônibus ou de caminhão. Na Amazônia, fica bem claro que o vírus se espalha ao longo dos rios, aí ele vai de barco. E dos círculos bem grandes, depois do Rio de São Paulo, é Fortaleza. Vamos ver como ele circula dentro das cidades. Aqui foi um caso que eu fiz alguns mapas aqui que foram publicados. Os colegas de Manaus, que fazem o trabalho do Atlas do Observatório, do Atlas dos ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, fizeram um boletim especial publicando mapas. As anamorfoses que vocês viram chamaram a atenção deles, e eu fiz um trabalho sobre o estado deles, Amazonas. Nossa. Assim, desculpa. Agora é aquele que tem um formato muito esquisito. Então, esse círculo enorme do meio, azul, é Manaus, porque Manaus é metade da população do Amazonas, e você vê que os casos lá, em proporção, a cor clara do círculo mostra que não é tamanho, que é muita gente. E os círculos mais vermelhos são aqueles das regiões interioranas, Manacapuru, que é ali perto, mas também Tabatinga, Tefé, teve muitos casos em proporção da população de infecção pelo Covid. Fazendo uma parêntese, eu achei estranho que com essa anamorfose, o Estado tomou o formato de um pacu, o formato do rio Amazonas, do peixe do rio Amazonas. Então, esses mapas meus, a partir de agora, são de colegas. Aí o pessoal de lá, que é a Natasha Aleixo, o João Silva Neto, fizeram esse trabalho dia por dia. Aqui tem a difusão dos casos, quando é verde que não tem caso. E quanto mais vai para amarelo e vermelho, mais tem esse caso. Aqui é 28 de março. Aqui é 28 de abril. Aqui, desculpa. Então, vamos seguindo a sequência. O terceiro mapa é 26 de maio, e o terceiro que foi mostrado, você vê que quase não tem mais nada verde. O amarelo, o alaranjado e o vermelho tomaram conta do estado inteiro. E aqui vem por cima um gráfico que foi feito por Henrique, que mostra a correlação matemática bem forte entre o tempo de espalhamento do primeiro caso e o número de viagens partindo de Manaus. Viagens de navio, de barco, né? É a maneira de se circular. Ou seja, as pessoas ficam muito próximas uma da outra, obviamente sem precaução suficiente, e eles espalham o vírus até lá nos fundos. Para lhe dar uma ideia, temos um colega que, aliás, hoje é secretário de Educação de Manaus, de São Paulo, que está na UTI com Covid, o Rossetti Soares, Rosselli, e ele foi secretário de Educação em Manaus. Quando ele queria distribuir a merenda escolar, algumas das comunidades do Amazonas tinha que mandar com 100 dias de antecedência. Tão lentos são os transportes. Infelizmente, o Covid não levou 100 dias para se espalhar. O segundo bloco é do pessoal do Paraná. Aqui nós temos o primeiro mapa de bolhas azul, o número de casos no sul, nos 3 estados do sul. Obviamente tem mais casos no litoral, mas você vê também o eixo que vai do sudoeste do sudeste para o noroeste, que aparece a partir de Porto Alegre para o interior. Aqui são os casos de investigação, na segunda. Agora estamos vendo o mapa. E o terceiro são os mortos, que reforça muito. Você vê que a primeira é a população, os casos, os mortos. Você vê como essas bolhas do centro são mais fortes.
Aí, fazendo o cálculo de incidência sobre 100 mil habitantes, mais uma, isso, aparece muito esse eixo central. E a seguinte, que já passou, mostra a relação com as estradas. Pode voltar, as estradas. Você vê que esses casos são alinhados com as BR e algumas das BR são mais, a terceira, são ainda mais marcados. Então, obviamente, no sul, nada de andar de navio, mas também o vírus anda acompanhando os meios de transporte. E o coordenador desse trabalho específico, o professor Ricardo Monteiro, chegou a fazer um trocadilho, diz que poderia rebatizar o coronavírus de caronavírus, porque ele pega carona nos meios de transporte, seja os barcos na Amazônia ou aqui o transporte. Terceiro caso é o caso de difusão interna na cidade de Fortaleza, que é uma das mais castigadas. Então, o Estógio Dantas coordenou, da Federal do Ceará, coordenou um grupo que observou, dia após dia, a difusão. Esse primeiro mapa é apenas de situação, você vê pouquíssimos pontinhos vermelhos, que são os casos. No segundo mapa, aparece já pontos maiores, perto do litoral, perto do aeroporto e nos bairros mais ricos, ou seja, em casos, viajaram de avião, que é o terceiro meio de transporte, chegaram nos bairros mais ricos, porque era gente que tinha ido passear ou trabalhar, dependendo, na Europa ou na Ásia, e trouxeram consigo o vírus. O terceiro mapa é a situação do 4 de abril, do 4 de maio a 10 de maio. Você vê que já tomou conta da cidade inteira. E o quarto e último mapa, que são de círculos pretos, são os mortos. Aí você vê que teve caso na cidade inteira, espalhou, e infelizmente os mortos estão nos bairros periféricos. Ou seja, o vírus chega de avião com os ricos, espalha pela cidade e mata os pobres, sendo um pouco brutal, um pouco exagerado, mas é uma tendência clara. Na Amazônia já era a mesma coisa, quando espalha para os municípios menos equipados, que não tem respiradores, que não tem nada, aparece. O último mapa sozinho, que aparece agora, é a síntese. E se quiser clicar mais uma vez, vai aparecer um texto que está embaixo. Os colegas fizeram um pequeno GIF animado, que é um filme. Vocês viram algumas imagens do filme, mas nesse endereço, que provavelmente vamos poder distribuir para vocês depois, você pode acompanhar dia por dia o espalhamento. É um trabalho muito bom, bem feito, mas cabe lembrar que isso é possível quando os dados são acessíveis. Aí não teve limitação nenhuma do governo municipal, nem do governo estadual, e o Ceará tem acesso a seus dados que permitiu fazer. Você vê que quando os círculos são superpostos, lá na parte oeste da cidade, noroeste da cidade, tem casos onde tem círculos negros bem grandes em cima do vermelho, que não é tão grande. Nossa conversa, antes de começar, nós falamos desses mapas que foram feitos agora para a equipe da Raquel Volnik e colaboradores, que fez um trabalho sobre a difusão ainda mais fina, usando endereços pessoais, endereços de lugares que mostraram esse primeiro mapa e de concentração de hospitalizações com Covid e de mortos de óbitos com Covid. O mapa seguinte, esse cor-de-rosa, esse lilás, mostra a concentração do SRAG, que é o síndrome respiratório agudo, grave, que não é contado como Covid, mas que, na verdade, é Covid. A maneira de registrar não é, às vezes não é explicitamente Covid, mas quem morre em grande número hoje de estresse respiratório agudo tem Covid. E basta comparar os dados deste ano com o ano passado para mostrar que essa surmortalidade é Covid. E foi feito por uma outra equipe aqui um gráfico que mostra, que joga uma luz, o seguinte, Guilherme, por favor, para ter o gráfico por cima, que mostra que capitais que oficialmente vencem a Covid, que têm bons resultados, como Campo Grande, Curitiba, Belo Horizonte,
às vezes, tem, ao mesmo tempo, 6 a 12 vezes mais praga do que Covid, que é a vertical. Aí você tem Campo Grande, oficialmente, está completamente à esquerda, porque tem pouco Covid, mas está lá em cima, na relação SRAG com Covid. E as cidades amazônicas, Manaus, Macapá, Rio Branco, tem muitos casos declarados e registrados, mas a relação é igual, é de 1 até de menos de 1, ou seja, eles classificam melhor. Ou seja, essa história não está bem contada. E não me surpreende que tivemos, em 2005, uma canícula na França, ninguém sabia quantas pessoas tinham morrido desse surto de calor, 15 mil, 20 mil, 30 mil, ninguém sabia. Levou vários anos de cálculo para ver, comparar a mortalidade daquele ano com os anos anteriores, para poder saber. Então, não é 100%, não foi registrado como, mas com esse tipo de cálculo, vamos saber daqui a um tempo, por mais que se feche as torneiras, felizmente foram reabertas, e acho que a conta final vai ser muito mais salgada. Em compensação, uma triste compensação, no caso da canícula na França, as pessoas que morreram de calor, especialmente pessoas idosas, não morreram duas vezes. No ano seguinte, teve muito menos mortos, pessoas que poderiam ter vivido mais alguns anos, morreram. Então, provavelmente, a diferença vai ser também forte entre o morte desse ano e do ano que vem. Uma pequena, muito fraca compensação. O mapa seguinte tem nada a ver com Covid, é um trabalho extremamente detalhado, publicado pela Prefeitura de São Paulo, que calcula o índice paulista de vulnerabilidade social. Levando em conta um grande número de fatores, mostra as regiões mais ou menos expostas. Quanto mais verde, melhor. Você vê o centrão, o Morumbi e por aí, de São Paulo estão muito bem. Quanto mais você vai para a periferia do norte, que aparece aqui, ou do leste, da zona leste, você vê na ponta leste, da USP leste, está quase tudo cor de rosa e vermelho. É onde as pessoas estão morrendo atualmente. Empilhadas em casas inadaptadas, às vezes sem muita água, sistema de hospitalar insuficiente. Acho que aí vai ser muito duro. Bom, para concluir essa parte cartográfica, essa situação é de 3 dias atrás, 9 de julho. Você vê que o retrato piorou, as cidades do sul têm casos numerosos, menos, com muita letalidade, ou seja, a relação entre doenças e mortos, e em termos de casos por 100 mil habitantes, é a Amazônia e Fortaleza, que já vimos. Projetando um pouco, eu fiz o cálculo da variação entre 28 de abril e 9 de julho. Você vê que tem casos vermelhos, que é a variação muito forte numa região que não tinha aparecido nos mapas anteriores. Ao longo dos rios amazônicos, já sabemos que está ruim, mas veja a situação no Pará, no Maranhão, no oeste do Ceará. Alguém vai se surpreender que o Maranhão está numa situação ruim? E o estado mais, ele e o Piauí, né? Estados mais pobres do Brasil, um sistema hospitalar ruim, oligarquias que não ligam muito para a saúde da população, se eu posso me permitir, como estrangeiro, fazer esse comentário, mas acho que, normalmente, acho que ninguém vai duvidar, isso vai acontecer e vai piorar. Você vê o número de círculos vermelhos, ou seja, aumento rápido e já de tamanho significativo. Em compensação, o centro-oeste, o interior de Minas, tem regiões inteiras que não foram atingidas ainda. É possível que ainda espalhe, do jeito que estou desconfinando, tem ônibus indo para lá, não tem navio, mas tem transporte. Então, isso. Passando, então, para a questão da geopolítica do Covid, eu havia dito que falaria um pouco sobre a questão da interna e a questão externa, ligada à imagem do Brasil. Né? A questão interna, o governo federal, né, tem mostrado, a gente que está aqui de longe tem visto isso, né, tem mostrado que não houve nenhuma coordenação, muito ao contrário, né, ele acabou, em diversos momentos, complicando a situação e que levou a questão dos estados e municípios tomarem decisões e medidas estaduais ou locais. Né?
Recentemente, né, o próprio governo federal resolveu, eu coloquei entre aspas, aí, quebrar o termômetro para não saber da doença. Na verdade, ao esconder os dados, né, ao alterar os dados, suspendeu, voltou atrás, republicou novamente, colocou novos dados, tirou quem era de síndrome respiratória, enfim, ele conseguiu criar uma confusão, né, em relação aos dados disponíveis. E isso não é de se estranhar, visto que desde o início desse governo, né, desde do ano passado, comecinho do ano passado, a gente tem visto essa situação. Então, passando, né, a questão, eu procurei dar uma olhada nas redes sociais, e aí a gente vê que há uma polarização muito intensa nas redes. De um lado, você coloca os bolsonaristas, e eles usam, inclusive, recentemente, informações de que a ONU se dobrou às decisões brasileiras, que o Brasil está corretíssimo no uso da hidroxicloroquina e em outros remédios. Então, você vê que há uma situação nas redes que quem atualmente só olha a rede social vai achar que o Brasil está realmente conseguiu resolver a situação. Né? Ao contrário, as pessoas que são contra essa situação que nós temos hoje no Brasil mostram que o governo vem fazendo uma cortina de fumaça, né, pela ausência de decisões. Eu vou voltar agora mesmo a falar na questão da cortina de fumaça, porque ele vem fazendo isso desde o início do seu governo. No que diz respeito, né, a hidroxicloroquina, olha lá, né, nós não temos ainda, né, recentemente também aconteceu esse vai e volta, as Nações Unidas, de um lado, disseram que não tinha benefício, aqui na França se fala muito isso, não tem benefício nenhum, não tem eficácia comprovada, e republicaram um artigo científico, poucos dias depois voltou atrás. Então, essa situação é uma situação que mostra, né, que não sabemos. Na verdade, é uma doença nova, ninguém sabia, ninguém tinha uma cartilha para dizer como é que ela iria se progredir ou não e como que a gente iria tratar. Então, experimentos, nós estamos na base dos experimentos. Então, do ponto de vista dos governos estaduais, né, a gente vai ver que também essa descoordenação federal ocorre também nos estados. Houve situações bastante diferentes, e aí eu coloquei o que ocorreu em março desse ano, entre o dia 13 e o dia 19, não houve nenhum decreto de isolamento geral, na sua totalidade. O que acontece? Nós vamos ter mais ou menos 2 tipos de situações de estados, e aí eu pus só alguns exemplos, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas, etc., não todos os estados brasileiros. Esses estados, eles decretaram a suspensão de aulas. A primeira coisa, por exemplo, a Universidade de São Paulo, onde lecionamos, no dia 17 de março, ela já tinha suspendido as aulas. Então, você começa a ver uma quantidade de decisões, né, que vão se acumulando e não dão a diretriz que deveria ter sido dada no país. Então, houve suspensão de aulas, houve antecipação de férias escolares, revogação de férias de quem estava trabalhando na área de saúde ou de segurança, em alguns desses estados. Por outro lado, outros estados resolveram que iriam decretar emergência, estado de emergência, mas não falando claramente no isolamento social, mas sabendo que eles poderiam lançar mão do isolamento social em tendo decretado estado de emergência. Tá? Assim, os governos estaduais, né?
eles estão reabrindo, acabando com a quarentena, né, ou estendendo, mas abrindo em algumas situações. Nós conversávamos também um pouco antes do início dessa live com relação ao que anda acontecendo nas grandes cidades brasileiras. Então, estende-se a quarentena, mas, ao mesmo tempo, flexibiliza a questão nas regiões metropolitanas. E como os mapas feitos pelo grupo da Raquel Ronick, e também os que o Hervé mostrou agora mesmo, mostra claramente isso, está se espalhando, né? Está se espalhando para as zonas mais pobres. Nós também sabíamos que essa situação poderia acontecer, dado as profundas desigualdades que nós temos no país, né? Então, e aí nós passamos, então, para algumas das imagens externas que o Brasil tem, né? Então, e aí eu posso dizer desde o comecinho, né? Eu resgatei esse discurso do presidente na Assembleia Geral das Nações Unidas, né, em que ele resmunga, ele diz que deveria ser respeitado toda a soberania dos países, principalmente porque nós estávamos, obviamente, no olho do furacão, né? Desmatamento, fogo, queimadas, enfim. Então, esse discurso dele, extremamente isolacionista, apontava simplesmente na direção do Trump, dos Estados Unidos. Então, ele escolheu o seu parceiro, não quer dizer que o parceiro tenha o escolhido, né? E aí eu coloquei também, em março de 2019, eu participei de um dossiê, o Brasil e a Revolução Geopolítica Mundial, que tentava mostrar um pouco a situação, qual era o Brasil, qual é a situação do país no início do atual governo. E eu escrevi um artigo chamado Perspectivas para o Meio Ambiente em 2019 e os recuos da política governamental. Aí eu já apontava, quando eu falei agora mesmo na questão da cortina de fumaça, eu explorei bastante essa ideia no artigo, porque a cada momento ele cria um fato novo. Esse presidente, ele cria um fato novo que não, obviamente, não tem a ver com o que o país está vivendo no momento, mas é uma forma de distrair, porque toda a mídia vai ouvir o que ele está falando, e, enquanto isso, como diz o ministro do Meio Ambiente, vamos passar a boiada, né? O terceiro slide é o terceiro extrato, desculpem, do Le Monde, quando esse politólogo Gaspar Stradar nos diz que o Brasil, né, ele sai do sonho à distopia. Então, realmente, nós vamos olhar, isso foi publicado no dia 22 de maio, então já estava mostrando essa situação, que o Brasil, durante muito tempo, né, tem se trabalhado, e aí eu posso dar uma pitada pessoal. Na época da Conferência do Rio de 1992, né, o Brasil era tido como uma das excelentes diplomacias na negociação, ao tomar a frente em essa liderança em muitas situações. Então, a gente levou muito tempo para construir uma credibilidade que foi, ano a ano, tentando ser construída, e construída com ações internas dentro do país, e de um dia para o outro, realmente, a gente começa a ver toda essa credibilidade se perder, né? Passamos para outros estratos, né? Continua ainda o Le Monde no seu caderno internacional, mostrando que o Brasil pode, ameaça de quitar, de sair da Organização Mundial da Saúde, como Trump fez, e que ele pode ter algumas restrições na União Europeia, como temos agora, né? Nós não podemos, os brasileiros não podem vir para cá ainda.
Por outro lado, né, o que esse presidente pensa que é o grande aliado, né, o presidente estadunidense diz que o Brasil teria 202,5 milhões de mortos se seguisse o que o Brasil vem fazendo, né? E, junto disso, a gente pode ver também o jornal espanhol, El País, que, onde o premier espanhol faz uma ironia ao presidente Bolsonaro, dizendo que são os Bolsonaro da Espanha. Então, ele faz um trocadilho com o futuro não pode nunca ser dominado por aqueles que estão ancorados no passado. Então, a gente vê que as imagens, e aí passando para um conjunto de outras imagens que eu mostrei, isso, que eu mostrei, aí eu me detive um pouco na questão do Le Monde, que praticamente todos os dias sai alguma notícia, né? Alguma notícia, desde que a Europa poderia impor restrições diplomáticas e comerciais ao Brasil, né? A essa questão do sonho, a distopia, a crise política que o presidente tem cada vez mais nutrido, né? O risco que tem ocorrido dentro das prisões superlotadas, as manifestações de todo final de semana, né, do grupo que apoia o presidente, e ao lado disso, e aí toca realmente muito direto a questão com que eu trabalho, que é o desmatamento na Amazônia, né, que cresceu assustadoramente do último ano para cá. Né? Da mesma maneira que eu comecei dizendo quebra-se o termômetro, vou lembrar o momento em que o INPE dava as taxas de desmatamento e que o Ministério rompeu, né, demitiu o presidente demitiu o presidente do INPE e rompeu o contrato de acompanhamento, de monitoramento desse processo. Né? Então, nós estamos num clima terrível, em termos dessa desmontagem, né, do que podemos passar, Guilherme, dessa desmontagem que a gente vê acontecendo no Brasil, a perda de credibilidade dele, né, aí novamente no dia 28, 26 de maio, colocando que nós havíamos passado a barra simbólica de 1.000 mortes dia, né, e, ao mesmo tempo, não, ainda não, isso, aí. E, ao mesmo tempo, a ONU se preocupando cada vez mais com essa abertura muito rápida na América Latina como um todo. Aí podemos passar, Guilherme. Então, vamos ver, então, o que diz o Banco Mundial. Né? O Banco Mundial tem previsto uma contração em torno de 5% do PIB esse ano. Vale lembrar, obviamente, que esses não são números corretos, porque aqui na França a gente tem, de um dia para o outro, mudanças, dados de que o PIB vai retrair entre 7% e ontem falaram em 15%. Então, ainda são números que estão sendo trabalhados, mas, sem dúvida alguma, nós estamos entrando numa crise econômica muito, muito pesada. Né? E, para as Nações Unidas, de um modo geral, a ONU, com seu secretário-geral, ou mesmo a OMS, tem falado muito na possibilidade de se reinventar, que foi um pouco uma coisa que eu havia comentado nesse artigo do dossiê da revista Espaço e Economia, em que seria um grande momento para a gente se reinventar. Né? Reinventar consumindo mais perto, se reinventar perdendo essa interdependência que todos nós, o mundo inteiro, tem da China, em coisas triviais, sem muito significado, ou até coisas extremamente importantes, como é o caso
de remédios, né, de laboratórios e toda a infraestrutura na área de saúde que os países dependem da China. E, para concluir, né, então, depois do desconfinamento, né, o que está acontecendo? Aqui o desconfinamento foi gradual, está sendo gradual, ainda não terminamos, né? Grupo de risco, por exemplo, tem sido constantemente solicitado a ficar em casa ainda, a não ir para as terraças, né, para os cafés parisienses e coisas assim. Então, esse estudo realizado pelo Imperial College London e a OMS mostra que mais de 3 milhões de pessoas foram salvas, né, em razão da medida de isolamento social. Embora haja uma pequena limitação nesse estudo, porque eles se baseiam simplesmente nas mortes confirmadas. Então, o Hervé dizia que as casas de idosos levou um tempo para poder contar os seus mortos. Então, isso realmente prejudica um pouco. Então, alguns países, né, esse mapa nos mostra o vermelho, onde não se pode viajar, e isso tomando como base a Espanha, né, o amarelo são os países que estão colocando quarentena, então você pode viajar, só que você chega lá e tem que ficar de quarentena para depois sair, e os países em verde que não estão impondo quarentena, mas estão trabalhando com a reciprocidade, que é uma situação bastante presente dentro da diplomacia internacional. Se o país recebe, o outro recebe. Se ele impõe regras, o outro impõe regras também. Então, né, os países verdes estão nessa situação de não impor quarentena, mas depende de cada país. Então, era um pouco isso que a gente queria dizer, né? Nessa quarentena, pode terminar, Guilherme, nessa quarentena, né, em muitos momentos a gente procurava, via colegas fazendo happy hour na internet, mas já passamos para outra situação, né, outra foto que hoje já temos os parisienses em todos os jardins públicos da cidade. Então, estamos voltando, terminando esse isolamento de maneira gradual. Ou seja, um dia termina, não teve país que passou mais de 3 ou 4 meses assim, só que sai com mais ou menos vítimas. Então, por favor, se poupem, se cuidem, tentem não se contaminar uns nos outros. Isso pode reduzir um pouco o estrago. Obrigado. Bom, era isso. Obrigada. Obrigado, Hervé. Obrigado, Nelly, pela bela apresentação, né? Esses mapas são incríveis, tenho certeza que todo mundo vai querer acessá-los, né? As imagens fazem com que a gente pense, elabore coisas de forma diferente, né? Então, parabéns aí pelo trabalho de vocês. Antes de passar a palavra ao Pablo, eu queria agradecer as mais de 100 pessoas que estão nos assistindo no Facebook e no YouTube. Alguns professores que estão aqui também, né, de vários lugares do país, professor Márcio Catai, professora Juliana Menezes, Maria Terezinha Serafim Gomes, Karine Vargas, né, outros professores aqui também. Queria agradecer ao Renato Aroeira, grande cartunista aqui carioca, que vem fazendo um trabalho incrível já há muito tempo, mas sobretudo de crítica a esse governo, né? É uma alegria muito grande receber a presença de vocês, André Rocha, Eveline, Hindenburgo, todos os nossos alunos, né? Enfim, a ideia dessa live é realmente que a gente consiga aglutinar pessoas e problematizar essa situação, né? Passo a palavra, portanto, ao professor Dr. Pablo Ibanhas, meu colega de departamento, né, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, que vai falar, vai desenhar um panorama para a gente sobre a questão do sistema de saúde público no Brasil e a diplomacia brasileira no contexto internacional. Pablo, um prazer tê-lo conosco. Muito obrigado.
Muito obrigado, me ouvem bem? Sim. Só estender aqui os agradecimentos, que eu também observei vários professores aqui, o Luiz Leandro Henrique Ribeiro, Por favor. São da UERJ, o Fábio Tosi, da UFMG, o Mário Lamas, o Bruno Mastrocola, tem alguns colegas nossos aqui, desculpe se eu não falei todos aqui, mas eu falei pelo menos os que estavam presentes no chat. De qualquer forma, agradecer. Eu gostaria de tornar público também um agradecimento ao Hervé e à Anneli, que estão distantes, numa hora já avançada em Paris, e estão agraciando a gente com essa fala. O Hervé, que me recebeu em sua casa nos idos de 2008, para uma conversa maravilhosa em Paris sobre integração, questões da América do Sul, quando eu ainda estava no doutorado. Eu sou sempre muito grato, Hervé. E é um enorme prazer estar podendo discutir com vocês, e já inicio essa fala dizendo que, efetivamente, vocês promoveram para a gente um panorama muito amplo e muito interessante, sobretudo com essa, digamos assim, não dicotomia, né, mas com essa divisão interna e externa, do ponto de vista da reflexão geopolítica que vocês estabeleceram. Eu gostaria também de fazer alguns apontamentos sobre a questão dos dados, né? Porque a gente está com um problema seríssimo de produção de dados, um pouco da disruptura que a gente está tendo institucional brasileira, que eu vou comentar, e isso reflete também uma dificuldade analítica muito grande, porque não sabemos efetivamente qual é o tamanho do problema que a gente enfrenta no Brasil, ainda que os mapas do Hervé tenham sido muito taxativos, né, da dimensão da pandemia, mas provavelmente já apareceu no Rio de Janeiro aí uma elevação total no número de óbitos domiciliares, em outros estados de síndrome respiratória grave. Então, efetivamente, é uma pandemia que, além da sua gravidade, a gente está enfrentando uma outra, a própria produção de dados e a questão de como a gente pode analisar isso, né? A Universidade Brasileira, eu também acho importantíssimo a gente frisar isso nessa conversa, vem tendo um papel, digamos assim, quase que solitário e herculano, assim, de ir para cima da pesquisa, do desenvolvimento de análises, publicações, sozinhos. Nós não estamos com nenhum edital aberto do Ministério da Saúde que possa auxiliar pelo menos eu não tenho conhecimento disso, pela Secretaria de Ciência e Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério. Provavelmente, se fosse em qualquer outro governo menos disruptivo, para não falar um palavrão, com certeza a gente já teria editais que estariam auxiliando centros de pesquisa e de desenvolvimento a produzirem dados, análises, planejamento, propostas para a saída da crise. As universidades têm feito isso, em especial a nossa universidade tem trabalhado bastante, desde produzir álcool até efetivamente publicar, produzir análise, dados, mapas, que aí entra na questão da própria apresentação do Hervé e da Anneli, que mostraram para a gente uma excelente cartografia que o Brasil vem desenvolvendo ao longo do tempo. É capaz que eu suma, minha internet está um pouco intermitente, mas, enfim, que o Brasil tem produzido em diversas universidades, inclusive na nossa, na Universidade Federal do Rio de Janeiro. O professor Gustavo tem feito um trabalho diário de mapeamento dos casos de Covid e óbito no Rio de Janeiro. Mas não só ele, né? A Unesp, o próprio Hervé, enfim, uma produção cartográfica brasileira que tem sido muito, muito importante. A Raquel Ronick também lançou pelo Lab Cidade, muito importante para a gente. Dadas essas questões que já dificultam enormemente fazer qualquer análise sobre a geopolítica do Covid, né, ou geopolíticas, ou aquilo que a gente queira fazer de uma interpretação da política através do território, a gente tem um problema grave no Brasil contemporâneo, que é a relação de institucionalidade que foi profundamente abalada, né?
O pacto de 80... A começar por 2016, que foi uma ruptura muito radical do próprio questão do voto, né, que é um princípio muito básico, mas no momento atual, a ruptura com o pacto de 88 está sendo duramente atacado pelo elemento da austeridade, que já vinha sendo atacado desde o governo Temer, mas, sobretudo, uma ruptura ainda mais abrupta. O Ministério da Saúde, hoje, não tem um ministro. Ele tem um ministro interino, que não é da área da saúde, é da área militar, e nós estamos com uma presença maciça de militares dentro do Ministério da Saúde, colocando protocolos completamente que não tem nada a ver com os protocolos do Ministério da Saúde. Isso é um problema muito grave e sério que a gente enfrenta, que é um problema, digamos assim, que é uma questão estrutural da política brasileira, o rompimento de institucionalidade, que a gente, de alguma forma, entendeu que 88, de certa forma, seria um pacto um pouco mais robusto, que efetivamente foi um pacto longo, de extenuantes discussões, e que produziu uma carta extraordinária, sobretudo para a educação e para a saúde, né, em que colocou na agenda nacional, não só na agenda, mas no orçamento, carimbo efetivo para essas duas áreas, e o próprio redesenho do Pacto Federativo, e que, de repente, a gente tem uma disruptura com o governo Temer e atualmente, pior do que isso, uma destruição, que eu vou comentar um pouco sobre essa palavra daqui a pouco. É impressionante, porque o Brasil tem uma dificuldade enorme em trabalhar com investimentos em área de saúde e educação. Essa semana mesmo, por conta de algumas questões de rede social, retomaram uma conversa do Brizola com o FHC, e que o FHC reclamava muito dos custos elevados dos CIEPs, da produção, da construção dos CIEPs, ou seja, o reclamo dos investimentos, de por que tem que pagar caro na produção, para fazer uma escola, né, e manter uma criança em tempo integral. Chega a ser um absurdo como a gente tem um pensamento de como isso ao invés de ser um investimento, é um gasto, como se fosse alguma coisa de perda, né? E esse exemplo de educação vem para a saúde também, né? O Pacto da Saúde foi responsável, é muito importante que se diga que os sanitaristas brasileiros foram responsáveis pelo desenho do SUS e que promoveu saltos impressionantes em relação às condições de vida do brasileiro. Ainda que a gente tenha um preconceito enorme sobre o sistema de saúde brasileiro, ele é um sistema que promoveu a melhoria muito clara em todos os indicadores de saúde. Obviamente, um país com dificuldades extremas de assistência, de produção, de qualquer um dos elementos que estejam relacionados à saúde. Mas esse pacto que foi feito, ele passou a ser atacado pelo orçamento e agora um ataque mais brutal ainda basicamente pela disruptura total daquilo que seria o papel do Ministério da Saúde. Os desafios que a gente teria em relação ao sistema de saúde brasileiro, se a gente ainda tivesse um funcionamento um pouco mais normal da Carta Brasileira de 88 e assim por diante, a gente teria os desafios federativos de organização do sistema e teria desafios produtivos, né? No âmbito dos desafios efetivos, eu chamo a atenção para uma nota técnica que foi lançada pelo grupo Região e Redes, que conseguiu colocar os elementos, algumas questões fundamentais do sistema brasileiro de saúde e os desafios e algumas questões de pano de fundo, né? A gente tem um sistema que tem nacional, regional e local, né? Isso já gera um desafio enorme para a política e para essa geopolítica interna, como chamou a Nelly e o Hervé, né? E isso, para a resposta da pandemia, já é, por si só, muito complicado, né? A gente também tem uma face pública e uma face privada do financiamento, da regulação, da provisão e da gestão dos serviços de saúde, que também, em tempos de crise, eles também colocam uma pitada a mais aí de dificuldade na organização do sistema,
que a gente tem a população brasileira esmagadora, a maior parte depende do sistema público, mas o sistema público também tem uma interface muito grande com o sistema privado, né? Então, esses elementos que são os elementos estruturantes que a gente tem para o sistema de saúde e para os desafios que a Covid apresenta para a gente, eles estão inseridos numa dimensão territorial desproporcional, com desigualdades socioterritoriais brutais, né? E que por mais que a gente tenha uma organização, 438 regiões de saúde que se distribuem, um plano diretor de regionalização, qualquer um desses elementos que vieram sendo trabalhados esses últimos anos, que já tem problemas suficientes, né? Ou seja, da conformação das regiões, das redes, dessas dificuldades da organização territorial do sistema, propriamente dito, a gestão, a implementação, os alcances que os serviços têm, todos esses problemas, eles passaram para um nível, digamos assim, ainda superior, quando você tem, na estrutura do governo federal, um abandono completo de uma coordenação política nacional. E eu acho que esse está sendo um dos maiores desafios do Brasil, que aí ele não se coloca como desafio do Brasil, porque o Brasil fica ausente na concatenação desse desafio. O Brasil está ausente na concatenação. É bom lembrar que até agora, ao que me consta, eu ainda dei uma pesquisada aqui, mas apenas uma reunião com os governadores foi realizada em âmbito federal. Então, o presidente da República fez apenas uma reunião com os governadores. Então, por dentro dessa estrutura toda que eu coloquei aqui, você tem a falta de coordenação absolutamente em termos de pandemia que precisaria efetivamente ter, né? Aí, esse esforço de coordenação, ele ainda tem mais um passo extremamente agravante, que a incapacidade que o Brasil tem de produzir, desenvolver, entregar, e hoje, sobretudo, uma dificuldade fiscal, né, de ter dinheiro efetivamente para comprar, para desenvolver qualquer coisa que seja, e a falta de uma coordenação para uma política de desenvolvimento tecnológico. Então, a gente vem com um problema que é um problema federativo, da coordenação política e um problema de abastecimento, produção, logística de distribuição, e que todos esses elementos dificultam demais para soluções, digamos assim, plausíveis e minimamente aceitáveis na condição da pandemia. O resultado, de maneira muito clara, foi colocado aí pelos números e pelos mapas que a Nelly e o Hervé colocaram, né? É importante dizer que, do Pacto de 88, a gente estruturou aí uma polarização política gravitando em torno de dois grandes partidos, o PSDB e o PT, que ainda assim, com diferenças para cada uma delas, tiveram, cada um, dentro da saúde, políticas específicas, como foram genéricos, no caso do Fernando Henrique, e o próprio governo Lula e Dilma, com a produção de uma política de desenvolvimento produtivo, uma política industrial, para o complexo econômico industrial da saúde. Ainda que essa política tenha sido muito bem desenhada, ela não conseguiu efetivamente ter resultados na produção de medicamentos, na produção de equipamentos. Então, o Brasil, ele, de alguma forma, se desindustrializou nessa área, é muito importante que isso se diga, mesmo com a estruturação dessas políticas tendo sido feitas. Então, tem diversos estudos que têm trabalhado com isso, mas ainda não há um consenso nacional sobre os fatores que levaram a isso, mas há uma ideia de que a política acabou interferindo demais na execução dessa política industrial, quando diversos setores passaram a angariar também incentivos, e aí você perdeu o foco dela, e alguns problemas na execução, como o BNDES, que exigia muitas garantias para a liberação de verba para o desenvolvimento científico e tecnológico na área da saúde, mas que, de alguma forma, apontavam que o Brasil tinha uma discussão interna
com uma preocupação de produção, abastecimento, logística e diminuição da dependência internacional em relação àquilo que é a saúde, né? E aquilo que vem a ser o que a saúde precisa, né? Essa disruptura desproporcional que veio com 2016, que a gente já falou, o famoso golpe de 2016, ele tem também uma ruptura dentro desse sistema que, ainda que tivesse vindo sendo feito mal, não sei se gestado é a palavra certa, mas ainda que ele não tivesse tendo os resultados necessários que se esperavam, ele ainda estava na pauta do dia com a questão do desenvolvimento tecnológico e uma diminuição da dependência externa brasileira em diversos setores, e em especial no Ministério, e em especial do setor da saúde. Essa disruptura, ela inclusive me gerou eu vou colocar uma coisa muito de um caso pessoal, assim, que eu tive num evento da CNI com o Temer, e quando o Temer fez a fala dele, eu fiquei impressionado qual era o fosso que afastava o Temer das políticas do Ministério de Ciência e Tecnologia. Ele era o vice-presidente. E esse fosso já foi logo de cara acionado quando ele, novamente, faz essa quebra de institucionalidade, não só lá do voto, que foi o pior de todas, mas do próprio Ministério de Ciência e Tecnologia, quando ele junta com o Ministério de Telecomunicações, dois ministérios que institucionalmente não têm nada a ver um com o outro. Um é um Ministério de Regulação, o outro é um Ministério de incentivo do desenvolvimento tecnológico, das ICPs, de N fatores do Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia. E como que isso, além da disruptura dada para a questão institucional, também foi feita pelo corte brutal no orçamento de Ciência e Tecnologia Nacional, que afetou o setor de saúde, obviamente. Tá? Então, eu fico muito impressionado com essa insistência brasileira nas rupturas, né? Nós rompemos até com o próprio nome do Ministério da Fazenda, mas para essa área em específico foram rompidos os programas de inovação, ciência e tecnologia, foram rompidos os programas, os editais do Ministério da Saúde, foram rompidos uma série de questões que institucionalmente funcionavam no país, que seriam muito importantes na solução dessa pandemia. Ou seja, o Brasil, do ponto de vista geopolítico, está na pandemia com uma brutal falta de capacidade de produção de conhecimento, informação. Afinal, vivemos o meio técnico científico informacional, que Milton Santos já propalava na década de 90, e nós não temos a capacidade mínima de produção de informação, análise e planejamento nessa relação. É um pouco o que o Marcos Nobre está propondo agora no novo livro dele, mas é um pouco essa ideia de que a política atual do governo Bolsonaro é uma política baseada na destruição daquilo que foi o que ele considera o grande erro brasileiro, que é basicamente a Carta de 1988. Ou seja, a democracia de voto e todas as instituições que dali derivaram, inclusive, o próprio orçamento destinado à educação e saúde. Essa destruição, ele dá exemplos que eu acho muito básicos e importantes. Ministério da Saúde, Ministério do Meio Ambiente, com uma pessoa que é contra a questão ambiental, questão racial, com um cara que é contra a questão afirmativa, enfim, e agora na saúde, a negação completa da própria pandemia, a negação de uma articulação daquilo que seria o mais básico possível. Então, essa questão interna, a política interna, da destruição institucional, da falta de coordenação, planejamento e assim por diante, ela promove essa dificuldade enorme de uma logística, daquilo que os governadores poderiam estar se organizando, conversando entre si, que pudessem se ajudar, e que isso pudesse ser passado, inclusive, para municípios, diferentes municípios, pelas diferentes regiões brasileiras. Isso eu fiquei sempre acompanhando desde o Mandetta,
eu ficava assim, pasmado, porque eu falava, o Mandetta fala que não pode ser, que precisa ser, mas não há efetivamente assim, olha, os municípios de tantos mil habitantes, em áreas X, poderiam se comportar de tal maneira, poderiam ser... Não havia uma orientação nenhuma nesse sentido, mesmo com o Mandetta, que era um ministro da área da saúde, né? Enfim, então essa questão interna é desproporcionalmente problemática para a condução, e ela é da nossa geopolítica, como bem asseverou da nossa geopolítica interna, que tem, aí eu vou puxar já um pouco a minha fala para a questão do posicionamento geopolítico brasileiro para fora das nossas questões internas, né? O Brasil tem uma tradição geopolítica que, ainda que tenha sido muito criticada ao longo das décadas de 70, 80, 90, até hoje, pelo seu viés extremamente militarista, por ter sido gestada nas tradições da Escola Superior de Guerra e das próprias cadeiras do Exército, dos professores. De qualquer forma, teve uma tradição de pensar estrategicamente o seu território, ocupar, promover o desenvolvimento e assim por diante, né? Então, essa geopolítica, ela sempre foi feita. Agora, estranhamente, a tradição a geopolítica, digamos assim, do posicionamento do Brasil no mundo, ela, para a nossa região, para a questão pan-amazônica, que aí muitos autores do Exército também trabalharam, mas o Brasil posicionado no mundo, de maneira geral, a gente sempre teve uma dificuldade muito grande de trabalhar. E isso, com a globalização, o Brasil minimamente traçou elementos que foram atentar bastante a questão da integração da América do Sul, promovendo o Mercosul, pensando um pouco a região, ainda que também tenham tido problemas de condução e efetividade da integração sul-americana, e a diplomacia como um elemento central da geopolítica, né? Que tem uma tradição, por mais que tenha por muitos criticados como elitista, sempre foi uma tradição muito bem vista pelo mundo inteiro, muito pragmática, e que prezou muito pelos interesses em diferentes momentos da história brasileira. Por mais quem é mais liberal critica para cá, quem é mais desenvolvimentista critica para lá, quem é mais... De qualquer forma, esse era um padrão que orientava bastante a gente e que fazia com que a gente tivesse uma clara percepção do posicionamento e de como que o Brasil efetivamente se mostrava para o mundo. E esse foi, novamente, uma outra questão que é rompida de maneira brutal, e colocando uma novidade, que além da destruição das tradições diplomáticas brasileiras, um alinhamento ideológico sem precedentes com os Estados Unidos, que tem gerado problemas seríssimos e ainda não há uma análise efetiva disso, pelo menos não que eu tenha tido acesso, mas que tem gerado problemas seríssimos com a nossa própria capacidade de buscar medicamento não é o caso, mas os equipamentos de proteção individual, de ser capaz de entender um pouco de onde está essa logística internacional, como é que eu poderia distribuir isso. Efetivamente, esse alinhamento que ele cai e ele é necessária a palavra ideológica, porque cai em críticas completamente infundadas pela OMS, como bem colocou a Nelly, chamando a OMS de ideológica, e um problema mais sério ainda, que o Brasil passou a atacar dentro da cúpula, a partir da cúpula do governo, digamos assim, dos principais nomes que estão no entorno do governo, atacar a China, que além de ser a segunda maior potência hoje em franca expansão e que tem levado o continente asiático como um todo, que é a nossa principal parceira comercial, que aumentou a participação dela no nosso comércio deste ano e que simplesmente ela passou a gente no comércio com a Argentina, ou seja, tem uma série de questões que envolveriam, a gente passa a atacar e receber ataques, digamos, contra-ataques muito sérios da diplomacia chinesa. Ou seja, nada contribui para a crise, a formulação, eu não gosto nem de falar dessa palavra, porque não é formulação, né? Algo estapafúrdio que vai acontecendo,
e a entrada das redes sociais, né, sobretudo Twitter, um twitta, o outro responde, que de repente nós temos um incidente diplomático seríssimo com o nosso maior parceiro comercial a partir de um Twitter do filho da presidência, do filho do presidente da República. E uma resposta horrenda do Brasil em relação a isso, e a ausência completa de como que a gente se posiciona num momento desse de crise, que tem levado a gente a exatamente aquilo que a Anneli mostrou, a ser um pária internacional, que os países estão fechando a nossa entrada, estão seriamente preocupados com a nossa situação, tanto política quanto do desenvolvimento da doença aqui. Então, é uma geopolítica que ela é disruptiva e ela é, inclusive, difícil de você ser analisada, porque é uma geopolítica que vai sendo feita por postagens em redes sociais, que depois você precisa ter uma resposta pela rede social, depois você precisa ter uma resposta oficial do Ministério, mas o Ministério, pouco a gente sabe o que o Ministério de Relações Exteriores brasileiro está fazendo. Então, a única coisa que a gente tem efetiva, o efetivo conhecimento, é que a nossa política externa e, portanto, a nossa geopolítica de posicionamento do Brasil no mundo hoje, ela é clara no alinhamento com os Estados Unidos, mas ela não é clara nos objetivos formais desse alinhamento e naquilo que ele quer chegar. Se seja um antiglobalismo, mas um antiglobalismo com base em quê? Na produção nacional? Não, porque aí é liberal, aí eu não posso favorecer. Então, é uma confusão enorme que se gera em relação a isso, que para a pandemia, então, é algo que eleva isso à enésima potência, né? Nem sei em que potência que eleva as nossas tratativas em relação à crise. Então, o que eu já vou apontando aqui para um pouco as minhas considerações finais, a gente tem uma ausência completa de planejamento interno e externo, a falta de clareza é tão grande, tanto para dentro quanto para fora. Para fora, na verdade, ela chega a ser até... todo mundo fica muito assustado, né? Os diplomatas, as pessoas que têm trabalhado com comércio externo, com todo mundo que tem trabalhado em instituições fora do país, tem recebido muito questionamento, tem muita preocupação em relação a isso, né? Então, é uma ausência completa de orientação, com uma base completamente alinhada, com uma disruptura institucional que era marcada pela nossa diplomacia mais pragmática, indiferente das formas do governo. Ela é marcada por um alinhamento às estratégias de governo Trump, só que as estratégias de governo Trump têm uma clivagem, eles enfrentam uma fronteira interna nos Estados Unidos, institucional, que é muito clara. Nos Estados Unidos, você não ultrapassa determinados elementos institucionais. Você não acaba com o Ministério da Saúde, você não acaba com a produção de dados. Você não tenta mudar isso. Esse é um dos exemplos, né? Por isso que o Marcos Nobre está tão preocupado com essa questão. Porque ele diz, aqui a gente já tem várias rupturas da democracia, lá nunca teve nenhuma. Só para ficar num exemplo ainda mais amplo do que esse que eu estava falando da produção de dados, por exemplo, entendeu? Seria um absurdo. Então, a gente copia um modelo, mas pratica ele de forma muito mais agressiva e que... com demissão de demissão de um ministro, pedida de saída do outro, um ministério com base num ministro interino, basicamente sitiado pelos militares, que tem mudado protocolos, tem promovido, e tudo isso em meio a uma geopolítica contemporânea que é extremamente estranha aos meios tradicionais geopolíticos, com porta-voz, com um direcionamento claro, que aquilo ficasse claramente delimitado. Por mais que seja esse alinhamento dos Estados Unidos, ok, mas com esse alinhamento eu quero chegar onde? Qual é o meu objetivo? Eu não sei, a gente não sabe. E isso, para a pandemia, ainda é muito pior, porque eu não sei, eu preciso me abastecer, eu preciso encontrar saídas para a crise. E aí eu tenho um alinhamento com os Estados Unidos, e quem está fazendo a produção da vacina? O primeiro grande acordo de produção da vacina é o Butantan, que é um instituto do governo estadual de São Paulo,
Então, tá lá no nosso pacto federativo, ele está no Estado, ele não está conversando com o governo. Que precisaria, esse acordo precisaria estar sendo conversado com o Ministério da Saúde, ele está sendo conversado do Butantan com uma empresa chinesa de produção de vacina, tá certo? Aquilo que vai abastecer o território nacional como um todo, ele não passa pelo governo federal, e isso não tem, e onde que a nossa política externa favorece isso, se a gente está fazendo um alinhamento exatamente estranho. E no meio desse momento, o Brasil está fazendo um acordo Estados Unidos e Japão, que o Japão não representa para a gente, com todo respeito aos japoneses, tem uma história duríssima, também tem uma história violenta, tem tudo aquilo que tem com respeito à história japonesa, mas o Japão não representa uma parceria tão estrutural quanto que a gente tem com a China. E a dependência que a gente tem da China hoje, sobretudo dos equipamentos de produção, os equipamentos de proteção individual, e provavelmente nós vamos ter na produção de vacina, e nós vamos ter na produção, compra, e assim por diante. Então, era isso que eu queria pontuar, que a gente vive um momento disruptivo muito radical brasileiro. O Marcos Nobre, por exemplo, ele diz que isso tem método, etc. O problema é que, por mais que você diga que isso tenha método, não há objetivos claramente definidos para onde vamos, de onde viemos, para onde queremos chegar, o que isso vai nos trazer. A falta de coordenação interna, ela é brutal, levou o governador do Maranhão a tomar uma medida extrema de fazer uma manobra que o avião pousou em São Paulo, veio da área, fez um rolo enorme do ponto de vista logístico para poder abastecer de respiradores, ou seja, é uma loucura enorme, e isso dificulta muito, não só a análise, como a própria condução da melhoria da saída dessa crise. Eu coaduno aí com o posicionamento do Hervé e da Nelide, que o Brasil não tem nenhum no horizonte, nada que esteja apontando que a gente vai melhorar, pelo contrário, é capaz que a gente efetivamente possa colar nos Estados Unidos em primeiro número de casos e mortes, e, enfim, eu não vejo com bons olhos as perspectivas que a gente tem, internas na condução da nossa geopolítica interna, digamos assim, e externas, então, muito menos favoráveis ainda. Muito obrigado, Guilherme, pela coordenação e pelo convite. E, novamente, obrigado, Hervé e Nelly. Foi um prazer enorme poder falar com vocês e dividir esse espaço de diálogo. Muito obrigado. Pablo, muito obrigado a você pela explanação, né? Como vocês podem imaginar, há muitas perguntas aqui, né? As falas de vocês se complementaram de uma maneira que a gente já esperava, mas confesso, muito melhor, né? Nós temos mais de 100 pessoas aqui nas duas plataformas, tem um monte de gente aqui nos bastidores ajudando a todos nós, então eu queria agradecer aos alunos, aos colegas do NUPE também, né? A gente está aprendendo a lidar com essa linguagem, então tudo é muito novo, né? Eu vou colocar aqui as questões primeiro para o Hervé e para a Nelly, e depois para o Pablo, tá? A Suzana Lourenço, ela pergunta Guilherme, assim... Oi? Guilherme? Oi? Guilherme? Sim. Sim. A tela está aberta com nós três? Opa, agora sim. Opa, melhorou. Obrigado. Desculpa, Guilherme, porque não estava... Eu te agradeço, meu amigo. Ótimo. Estou enrolado aqui com... Então, a Suzana Lourenço, ela pergunta para vocês: como vocês acham que os países vão aproveitar a pandemia para fechamento de suas fronteiras para imigrantes? Tá? Vou fazer 3 perguntas primeiro para o Hervé e para a Nelly, depois para o Pablo, tá bom? E diz que está com saudade da Nelly, Suzana Lourenço. A Mariana Nunes, nossa aluna lá da Rural, ela pergunta: como vocês consideram as manifestações de oposição ao governo nas ruas durante a pandemia? Qual é a importância dos movimentos sociais nessa atual conjuntura? Tá? E o Felipe Ramão, nosso membro aqui do NUPE,
Ele pergunta, ele quer saber a diferença dos gastos, se vocês acompanharam um pouco aí na Europa, né, dos gastos dos governos europeus com relação aos gastos do governo brasileiro para com a Covid, tá? Aí eu vou fazer a do Pablo também. Pablo anota, depois eu passo a palavra para ele, para Nelly. Pablo, a pergunta sua da Júlia, tá? Recentemente, alguns dados foram retirados do portal de dados abertos pelo Ministério da Saúde, dificultando ainda mais a leitura sobre a disseminação do vírus no território brasileiro. Para o desenvolvimento de estratégias em prol do enfrentamento da pandemia, como podemos lidar com essa lacuna de ausência de dados e falta de transparência do governo? A outra pergunta é do Bruno. Ele diz assim: agronegócios, celulose e serviços financeiros podem balizar uma melhora de PIB e melhora da imagem do Brasil no exterior em 2021? E a outra pergunta é do Miguel Pinho, nosso aluno lá do mestrado. Pablo, o fato de termos uma burguesia nacional, entre aspas, associada ao imperialismo, sem projeto de país, essa política engendrada por Temer e radicalizada por Bolsonaro não é expressão dessa falta de projeto? Com o descontrole da Covid, há alguma forma de se constituir uma nova geopolítica pelo Brasil a partir da constituição de uma figura de pária internacional alinhado apenas com alguns poucos países? Tá? E tem também aqui uma questão da Eveline Algebaile, nossa colega do Espaço Economia, nossa professora da FFP, do PPFH. Como os debatedores analisam o enfrentamento dos governos, estados e municípios? Isso é a delimitação de uma revisão do Pacto Federativo? Querem que eu volte a alguma pergunta? Deu para anotar? Sim, parece que anotamos. Então, a palavra é de vocês, Hervé e Nelly. Tá, bom, estamos com o microfone aberto, né? Se eu anotei direito, vamos lá. Fechamento de fronteiras para migração, né? O que a gente tem visto aqui é que, de um modo geral, nos jornais, nas notícias, o assunto saiu de pauta. Então, sobra, né? Não se fala mais na migração legal, mas sobra, evidentemente, a migração ilegal. Tá? Por outro lado, eu usei até uma fala do Guterres, das Nações Unidas, ele realmente, né, com a preocupação em relação aos movimentos, às movimentações, né? Então, ele insiste, né, que os países, a Organização das Nações Unidas, tudo deve se preocupar com essa movimentação, né, porque ela ainda precisa. Não paramos de ter crise climática no mundo, não paramos de ter crise de alimentação no mundo, né? E que essas pessoas têm que circular, mas não há, ontem, resgatando no site das Nações Unidas, não há nenhuma recomendação expressa, né? Então, tem a impressão que continuam as migrações ilegais, mas não se fala muito, não é o assunto perdeu a primeira página, né, dos jornais. Um outro aspecto que eu gostaria de falar é a segunda, manifestações durante a pandemia, né? Obviamente, movimentos sociais, as manifestações são vitais para a própria democracia, né? Em todos os lugares, elas são vitais, mas eu separaria do que eu tenho visto, né, do que eu li, do que eu vi, algumas manifestações no Brasil, né, especialmente as que apoiam o atual presidente da República, que são, desculpe o termo, mas são de trogloditas, tá? Eles vão dispostos à violência, à briga, a não ouvir o outro e se manter na sua posição. Então,
esse tipo de manifestação é complicado, né? Mas a manifestação, de um modo geral, o movimento social é essencial para a democracia. Aqui mesmo está, após a morte do George Floyd, os Estados Unidos retomaram, apesar de ainda estar num período de confinamento e desconfinamento gradual, ocorreram nas grandes cidades francesas várias manifestações. Foram extremamente pacíficas, né? Não se teve nenhuma informação de degringolamento da própria manifestação. Então, é um processo que os países necessitam. Eu deixo o Hervé. Sobre a questão dos gastos dos governos europeus, eu posso lhe dar uma notícia de hoje, porque o ministro da Fazenda hoje fez o balanço do que o Estado francês está pondo na mesa. E se trata de 132 bilhões de euros, ou seja, 800 bilhões de reais. E no caso da União Europeia, é 800 bilhões de euros. Ou seja, já não sei mais como fazer a conta, eu não sei qual é a unidade depois do bilhão, deve ser o trilhão. Então, trata-se de vários trilhões de dinheiro mágico, que ninguém sabe de onde, né? Porque até antes do Covid tinha protesto na França sobre financiamento das aposentadorias e faltava 200 milhões e todo mundo estava preocupado. Hoje estamos jogando bilhões e bilhões de dívida. Na verdade, a solução escolhida for, como dizia um comentarista francês, estamos pedindo emprestado aos nossos netos, na verdade, porque vai aumentar de maneira dramática a dívida nacional. Mas é aqui que a questão da imagem internacional conta. Você sabe você talvez não saiba, mas a que juro a França empresta, pede dinheiro emprestado a taxas negativas. Que a situação do mundo é tão ruim que se considera que alguns países, apesar de tudo, vão sempre pagar, mesmo que seja menos do que foi emprestado. Então, por isso que é muito importante manter a compostura, manter a seriedade, manter um certo direcionamento, porque todo esse dinheiro que está sendo jogado assim na mesa é dinheiro em parte imaginário, pautado na imagem que os investidores e os emprestadores têm de cada país. Então, tem momento que tem que queimar dinheiro que não existe, porque se pensa que depois ou vai anular a dívida, tem gente que fala disso, e tem outros que não, vamos acabar pagando, mas gerando uma economia aberta de novo, fornecendo riqueza, o dinheiro que é gerido vai acabar pagando a dívida. Por isso que eu vi passar também uma pergunta da Thais Virga, que se é a pressão externa que vai resolver para o Brasil, que isso eu não sei. Mas o fato é que a interdependência dos países é tamanho que realmente o que acontece num país reflete no outro. Em boa parte, o que vai ser a retomada do crescimento no Brasil vai depender de quanto soja e quanto minério de ferro a China vai importar. Não é tudo, é uma parte do PIB só, uma parte pequena. Mas então é relacionado que realmente pesa, e o último momento para fazer briga com a China é agora, concordo com o Pablo. E o filho de alguém recentemente fez uma palestra tendo nas suas costas a bandeira de Taiwan. A última coisa a fazer, ofender os chineses agora é suicídio. Então, acho que a pressão externa pode ser positiva se recria uma confiança, que o dinheiro entra, se começa a custar caro, racionalmente, e se além do racional começa a colocar questões de honra, aí está bom. Acho que respondemos algumas e até peguei uma a mais que eu vi passar no chat. O acordo com a Mercosul está parado. Está parado. Totalmente parado. Obrigado, Hervé Nelly. Pablo, por favor. Eu vou só pontuando o que o Hervé falou, né? É sempre bom lembrar que a política externa chinesa
do ponto de vista diplomático, ela é extremamente agressiva, né? Como eu já havia feito uma fala em relação a isso, eu poupei um pouco, mas o Hervé lembrou muito bem, e tem determinadas ofensas que são brutais, porque a China, inclusive, tem uma postura anti-intervencionista muito grande nas questões internas dos países, né? Então, é um modelo que, para nós ocidentais, é estranho, né? O Ocidente é muito intervencionista, né? Enfim, mas é um perigo sério, só que o que está acontecendo é que as associações, as instituições brasileiras têm sido muito solidárias à China. Então, se por essas pataquadas do governo a gente está arranjando um problema, individualmente, as empresas, os institutos, tudo no Brasil tem se projetado a favor e se desculpando em relação a esse tipo de coisa. Mas é muito sério, é muito agressivo. Vocês mesmo aí na França, né, Hervé, em 2019 tiveram um problema grave quando o Nicolas Sarkozy foi receber o Dalai Lama, tiveram a questão dos aviões da Airbus. Enfim, era isso. A segunda coisa é que, assim, né, do ponto de vista mais formal, nós estamos fazendo um alinhamento que é de passarinho com morcego, né? Porque nós estamos com uma expressão bem brasileira, né? Vamos dormir de cabeça para baixo, porque os Estados Unidos, você estava falando da questão financeira, né? Os Estados Unidos detêm 80% da moeda que circula no planeta, né? E não dá para a gente querer fazer nada que seja comparável a qualquer coisa nesse sentido, ainda mais numa situação fiscal com a qual a gente está. Tá? A questão dos dados, e outra coisa também que eu queria chamar muita atenção, que a Nelly colocou, realmente, Nelly, a violência. Ontem teve uma manifestação de violência em Copacabana contra um pai que tinha perdido um filho, só chutaram as cruzes. Assim, uma coisa que o Brasil está num momento que chega literalmente a faltar o ar. Tá? Precisava me manifestar sobre isso, porque ontem me fez um mal enorme. Como se eu não pudesse me manifestar. Não interessa. O cara fala contra os governadores, eu falo se eu quiser contra o Bolsonaro, e se eu não quiser falar contra os governadores, eu não falo. Se você quiser fazer uma manifestação a favor do Bolsonaro, que se dirija ali. Você chutar cruz de morto, assim, da representação de morto. O Brasil entrou num transe que vai ser muito difícil da gente sair, não à toa são essas capas de jornais aí, não só as capas, né? Mas muita gente extremamente preocupada, inclusive com a questão dos dados, de como lidar, a questão dos dados, os dados internos brasileiros, por exemplo, estão mostrando que a gente vai retrair 6%. XP, tananã. A OCDE ontem já publicou 9,1% de retração, né? Ou seja, nós estamos vivendo a como lidar com o dado é muito difícil, porque a produção do dado ela é feita pelas instituições do governo, sobretudo federal, né? Então, a gente tem, por mais que a produção de dados de saúde no Brasil ela tenha o escalonamento do local, passando pelo estadual para o federal, você tem o problema que o federal precisaria fazer a coordenação desse número inteiro. Então, como lidar com isso é praticamente impossível. O brasileiro está fazendo isso de maneira autônoma. Os veículos de imprensa se juntaram, aí estão fazendo um cálculo. Mas é bom dizer que o veículo de imprensa não é a instituição oficial de dado. Ela não sabe como lidar com isso. É outra questão que é fundamental. Eu louvo, acho maravilhoso, eu acho que eu tenho diferenças que qualquer um aqui tiver com qualquer meio de comunicação, não gosto do Estadão, mas é muito louvável a atitude, de maneira geral, dos veículos de imprensa brasileira. Agora, do ponto de vista formal, o Ministério da Saúde é quem sabe o que faz com os dados de saúde no Brasil. Inclusive, saber quais dados são válidos e quais não são. Né? O Hervé trouxe um caso muito claro aí, que é esse caso de quando morrem em casa de repouso, ou inúmeras outras situações que precisa de comprovação, precisa ter uma volta de um exame para saber se é o caso do óbito é aquele ou não. Então, é extremamente muito, muito difícil. Né? Aí foi perguntado agro e serviço financeiro se a gente vai conseguir. Volto a dizer, melhorar a nossa imagem no exterior por esses dois serviços vai ser muito difícil. O agro vai muito bem, obrigado, está bombando. As pessoas que eu conheço que trabalham no agro estão assim, muito bem, falando que está tudo ótimo, está indo, vento em polpa, até porque o abastecimento é a única coisa que vai ter, que está tendo mesmo. Até, inclusive, tem gerado inflação, né? Inflação dos alimentos. Não, dos alimentos, né? De geral, a gente está com um processo deflacionário. Mas
é muito difícil, 1, 2 setores, e não é a imagem de um país não se faz por setor, né? Essa é uma dificuldade enorme. A imagem de um país se faz por um conjunto enorme de questões, dentre elas os setores, né? A imagem do Brasil está muito arranhada. Bom, acho que o Hervé e a Nelly deixaram isso muito claro, ainda que seja pela parte da visão pela Europa e pela França, né? Mas ela se espraia para diversos outros lugares. Acho que o único lugar que a gente está sendo bem visto hoje no mundo, não, nem nos Estados Unidos, é na Índia, pelo governo indiano, que a gente está muito próximo deles, mas que também, digamos, não é um bom exemplo para ninguém. Mas, enfim, então, eu acho muito difícil que a gente tenha qualquer melhoria de imagem a curto prazo. Até porque a gente tem uma dificuldade enorme de concatenação, de resolução do nosso problema interno, porque não é impeachment, não é novas eleições, o exército não parte do exército, está cada vez mais dentro, então você tem uma instituição muito forte, né? Então, para ter algum processo de ruptura muito radical, é muito difícil. E as coisas têm se aprofundado, né? E isso, por fim, na pergunta do Miguel, que é a questão do imperialismo, eu acredito o seguinte, que a gente precisa ter a dimensão que nós somos vizinhos dos Estados Unidos. Isso é muito importante para qualquer país que seja vizinho da maior potência do planeta. E o segundo maior, digamos, o primeiro maior vizinho. Nós somos o primeiro maior vizinho dos Estados Unidos, né? O primeiro em população, tamanho... tamanho do Canadá, mas não interessa muito. Mas nós somos o primeiro vizinho, né? Então, esse é um fator que já nos colocou na alça de mira americana desde a Guerra Fria, quando os estudos lá do Spykman já diziam que não podia abrir mão de jeito nenhum da liderança hegemônica dos Estados Unidos aqui. Então, a gente tem... E isso vai ser uma tratativa eterna para a gente, eterna enquanto durar a hegemonia americana, que não tem nada ainda, por enquanto, a ser abalado. O próprio Fiore, o Elias Jabor tem batido muito nessa tecla. O próprio Hélio Farias, que é um colega nosso da ICM, que é desse grupo também, ainda tem esse 80% da moeda que circula no planeta, o volume militar americano é brutal, as áreas estratégicas são muito sérias, estão no Indo-Pacífico, estão na Ásia, estão no Pacífico, não só no Índico, estão no Oceano Índico, tão próximos da Índia, é um volume, tão no Oriente Médio, mais do que bem instalado. Então, ainda é muito distante isso, mas do ponto de vista formal, a gente continua, desde sempre, com uma falta de geopolítica claramente definida para como é que a gente vai se projetar externamente. Entendeu? Hoje, por exemplo, o nosso maior parceiro comercial, a gente nem conhece uma estratégia brasileira para a Ásia. Talvez acho que o setor do agronegócio seja o único setor que tenha, né? Mas não o governo, né? A gente não tem claramente definido, nem pelo governo, não teve nem pela Dilma, nem pelo Lula, nem lá atrás. Pelo Lula a gente teve o Sul-Sul, a África, que era uma proposta, tal, mas que também tinham limitações muito grandes, né? E do ponto de vista, a gente construíram algumas pontes, mas a ruptura também leva tudo isso embora. Aí, de novo, quebra uma institucionalidade, quebra uma questão toda que estava sendo montada. Então, você montou, o BRICS nem se fala, é um outro exemplo disso, eu acabei nem tocando aqui, tamanho um absurdo que você nem conversa sobre, eu acabei nem falando sobre o BRICS, mas que é outra que vai romper. Então, uma dificuldade muito extrema. E a questão do desenho federativo, para finalizar, o desenho federativo, ele passa, eu vou insistir um pouco nisso, pela Carta, né? Então, se passa pela Constituição, então, de uma dificuldade enorme de um redesenho federativo, e o desenho federativo brasileiro, a gente pode dizer que ele dá forma, novamente essa questão. É novo, aí tem que ter novo, não. Se a cada 30 anos a gente constrói uma Constituição, quer dizer que a Constituição anterior não foi bem feita, entendeu? Então, é uma eterna Constituição, Brasil, entendeu? 89, aí vai 30, aí vai depois 60, depois sai de 30 mais uma, aí 60 mais uma, aí 80 mais uma, aí agora mais uma. Então, o Pacto Federativo, ele foi desenhado na Constituição, que é uma Constituição que pressupõe uma descentralização saudável brasileira,
é uma Constituição que pressupõe a garantia mínima das condições de vida da população brasileira, que é desproporcionalmente desigual, assim por diante. Então, atualmente me arrepia qualquer coisa novo. Não, tá aí. Vamos ver o que dá para fazer com o que está aí. Então, isso para os ministérios, essas reformulações ministeriais que nós fizemos no Brasil foram as coisas mais estapafúrdias, que já foram feitas. Olha a mudança significativa que tem operacional do Ministério da Indústria cair para dentro do Ministério. Aliás, só para pegar um absurdo, o Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, o INPI, ele foi para o Ministério da Fazenda. Não é da Fazenda, é da Economia. Aí muda o nome do negócio. Entendeu? Eu vou fazer uma tese agora, até isso eu tenho que me preocupar. Até 2019 eu escrevo um nome, depois de 2019 eu escrevo outro. Então, um novo pacto federativo. O pacto federativo foi desenhado em 88, é um belíssimo pacto. Todo mundo sabe disso. Foi feito num processo de construção de um Brasil saído de uma ditadura, entendeu? Com brilhantes mentes da proteção social, que são baluartes da proteção social, não só brasileiros, no mundo inteiro, são pesquisadores conhecidos, políticos que conheciam muito o Brasil. Então, eu acho que não é questão do desenho federativo, de criar um novo desenho federativo, não. A questão é da gente voltar a funcionar com um desenho federativo minimamente orquestrado pelo governo federal, que tem um abandono absurdo aí. Obrigado, Guilherme, desculpa, eu terminei sem falar. Não, obrigado a você, Pablo, obrigado a Nelly, né? A gente tem mais uma pergunta aqui. Antes da pergunta, deixa eu fazer um comentário do que o Pablo estava falando, né? Não esqueçamos que nós já tivemos quantas PECs corrigindo essa Constituição, né? E, de fato, se a cada 30 anos a gente não dá nem tempo de amadurecer, de testar, de ver os erros, de corrigir, refaz novamente, eu não sei para onde vamos. Eu concordo plenamente. Estamos numa rota de colisão, né? O iceberg está chegando e a gente está indo na direção dele. O país, de fato, não tem um projeto de futuro, né? Cada governo que entra refaz a estrutura administrativa totalmente, né? Aí muda de fazenda para economia, de meio ambiente para não sei o quê. Bom, nós acompanhamos isso, né? E, fora isso, realmente, né, os ataques via PECs, né? Quantas PECs nós tivemos para essa Constituição? Quer dizer, nós não temos nem mais cara da Constituição, né? Temos uma outra coisa que temos que aprender e acostumar com isso. Tá? Ok. Posso, já que estou falando, agradecer, estou olhando aqui na live, uma série de comentários, tem vários alunos e ex-alunos meus, né? Muito obrigado por vocês estarem aí, saudades de vocês também, um abraço imenso para todos vocês, a gente ainda se vê. É isso que eu ia falar, Nelly, tá todo mundo aí com saudade de vocês aqui, comentando, né? Porque esse momento é um pouco isso, é a gente deixar bem claro para a sociedade brasileira que a universidade pública, gratuita e de qualidade continua trabalhando, né? Produzindo, dialogando com um público mais amplo, e do ponto de vista também afetivo, esse é o momento em que a gente se sente um pouco afagado, né? Porque, na verdade, a gente está sentindo muita falta de todo esse contato, né? Acho que, no fundo, é um pouco esse sentimento aí de todos nós, né? Tem aí uma pergunta mesmo para a gente ouvir um pouquinho mais vocês dois e encaminhar para o final. É o professor Paulo Roberto, ele pergunta se vocês têm alguma notícia aí, algum efeito na Europa sobre o acordo entre a União Europeia e o Mercosul. E saudades da minha eterna orientadora e professora Nelly. Deixa eu responder em 2 palavras. Foi oficialmente congelado. Saiu na imprensa hoje, colocada na geladeira até melhores tempos. Então, tá. Já estava muito contestado, já era complicado de ter a sanção dos 27 parlamentos, então resolveram que, já que era assim,
e a situação atual do Brasil fica para tempos melhores. Eu participei uma vez de uma banca de tese de um cara que fez tese sobre a conclusão do acordo Mercosul-União Europeia, e depois de 4 anos de tese, ele chegou à conclusão que ele tinha feito um trabalho sobre um assunto que não existia. Então, ele fez uma tese sobre por que não tinha acontecido o acordo, e eu estou falando de 10 anos atrás. Então, acho que esse acordo vai, de novo, para a geladeira por um bom tempo. Bom, eu acho que em nome meu nome, em nome da professora Regina Tunes, em nome do professor Leandro Dias de Oliveira, em nome do professor Floriano Godinho de Oliveira, que é o nosso chefe do nosso grupo de pesquisa, eu queria agradecer enormemente a vocês pelas falas, pela gentileza, né, pela disponibilidade de estar aqui conversando conosco. Tudo é muito novo para a gente, a linguagem, as plataformas, né, a maneira de se comunicar, mas é o nosso trabalho, é isso que a gente faz, e eu acho que tem um saldo positivo também. Acho que aos poucos a gente vai aprendendo a conversar com um público mais amplo, né, adaptar as nossas linguagens. Então, eu acho que esse é um elemento positivo aí que vai ficar para a gente nesse pós-pandemia. Antes de mais nada, eu queria também dizer que nós vamos dar sequência a esse ciclo de debate, né? No dia 19 de junho, nós teremos a palestra Crise Pandêmica e Disputa de Poder no Estado Brasileiro. No dia 26 de junho, nós teremos o tema Desigualdades e Territorialidade da Pandemia no Brasil. No dia 3 de julho, o tema Estado e Políticas Sanitárias em Países Europeus. E no dia 10 de julho, o futuro das políticas públicas, cenários, riscos e caminhos. Essa programação completa e detalhada, ela será disponibilizada no site da Espaço Economia, no Facebook, né? E vocês vão poder ter acesso aí às próximas semanas. Vai ser um prazer estar aqui com vocês novamente. Nós agradecemos muitíssimo aos alunos envolvidos, bolsistas, colegas, professores de várias universidades brasileiras, mas, sobretudo, ao Pablo, ao Hervé e à Nelly pela gentileza e pelo afeto. Tá? Obrigada por todos, a presença de todos e essa ocasião da gente poder falar um pouquinho com vocês. Muito obrigado a todos e todas. Obrigado, professores, também. Foi um privilégio poder dividir com vocês esse espaço. Boa noite. Então, boa noite aí para vocês em Paris. Bom final de tarde a todos. Feliz Dia dos Namorados. Ah, é mesmo. Não resisti. Tchau, fiquem na paz. Tchau a todos. Também. Se cuidem, viu? Obrigado. A todos. Tchau. Deixa eu ver o que eu faço aqui. São